Fala turma, um prazer tê-los aqui mais uma vez para mais uma das nossas videoaulas. E turminha, a nossa aula de hoje é de matemática e nós vamos fazer juntos a resolução das atividades de matemática da Ponte do Saber. Essas atividades são referentes às semanas 17 e 18. Portanto, como nós vamos fazer a nossa correção, é hora de você buscar o seu caderno, o seu lápis e também a sua borracha, pois, como eu já falei, é hora da correção. Muito bem, turma, então vamos direto para a nossa questão de número 1, onde nós temos aqui a apresentação de um gráfico. Portanto, eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura deste enunciado, que vai nos dizer o seguinte. O gráfico corresponde ao número de presentes que cada criança ganhou no sorteio realizado no aniversário da escola. Então, turma, nós temos aqui este gráfico que representa a quantidade de presentes que essas crianças ganharam. Então, turma, nós temos que fazer a leitura desse gráfico e é bem simples, é bem facinho de fazer e nós vamos fazer isso juntos. Turma, esses números que se encontram aqui, que nós falamos que se encontram na vertical, que se encontram em pé, que são os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7, esses números, como nós temos aqui, é referente ao número de presentes que cada uma dessas crianças ganhou. Aqui embaixo nós temos esses nomezinhos. Pedro, nós temos Kátia, José, Afonso, Beatriz, Débora, Elias e Ivo. Esses nomezinhos aqui são os nomes das crianças que ganharam esses presentes. E essas barrinhas coloridas que se encontram aqui em cima do nome de cada uma das crianças está justamente nos mostrando a quantidade de presentes que cada um ganhou. Então, por exemplo, vamos pegar aqui primeiramente o Pedro. O Pedro, nós vemos que tem essa barrinha aqui azul. A barrinha azul do Pedro, ela se encontra na direção do número 3. Portanto, isso nos indica, esse gráfico nos mostra, que o Pedro ganhou 3 presentes. Logo em seguida, nós temos aqui a Kátia. A barrinha da Kátia, essa barrinha amarela, e está na direção do número 1. Portanto, esse gráfico está nos falando que a Kátia ganhou apenas um presente. E a mesma coisa aconteceu aqui com o colega ao lado, que foi o José, que tem essa barrinha vermelha. A barrinha do José também se encontra aqui na direção do número 1. Portanto, nós sabemos que o José também ganhou apenas um presente. Logo em seguida, nós temos aqui o Afonso, que tem essa barrinha aqui com a cor um pouquinho mais clara, é um azul um pouquinho mais claro. A barrinha do José se encontra aqui na direção do número 5. Portanto, nós sabemos que que Afonso ganhou 5 presentes. Em seguida, nós temos aqui a Beatriz com essa barrinha rosa, essa barrinha com a cor um pouquinho mais forte. E nós vemos que a barrinha dela, vamos levantar um pouquinho mais aqui, que a barrinha da Beatriz se encontra na direção do número 7. Portanto, nós sabemos que a Beatriz ganhou 7 presentes. E até agora nós vimos que é a maior barrinha de todas. Então, significa que Beatriz foi a criança que ganhou mais presentes. Em seguida, nós temos aqui a Débora. A barrinha da Débora é essa barrinha na cor roxa. E nós percebemos que a barrinha dela se encontra aqui na direção do número 6, portanto, nós sabemos que Débora ganhou 6 presentes. Em seguida, nós temos o Elias com essa barrinha laranja e a barrinha do Elias se encontra aqui na direção do número 2. Portanto, Elias ganhou 2 presentes. E por fim, nós temos o último colega, a última criança, que é o Ivo. A barrinha do Ivo é essa última aqui. E ela se encontra na mesma direção da barrinha aqui da Débora. Se encontra na direção do número 6. Portanto, nós sabemos que Ivo ganhou 6 presentes. Então aqui, turma, nós já sabemos qual foi a quantidade de presentes que cada uma dessas crianças ganhou em comemoração do aniversário da escola. Muito bem, então sabendo disso, agora nós temos que resolver as nossas questões. Vamos começar pela questão da letra A, que vai nos perguntar o seguinte: qual criança ganhou mais presentes? Muito simples, muito fácil, né, turma? Nós vimos que a barrinha representa a quantidade total que cada uma dessas crianças ganhou. Como nós vemos aqui, a Beatriz possui a maior barrinha de todas. A barrinha da Beatriz se encontra aqui na direção do número 7. Portanto, significa que ela foi a criança que ganhou mais presentes. Ela ganhou 7
presentes. Portanto, a resposta da nossa letra A é Beatriz. Depois nós temos aqui a nossa letra B, que vai nos perguntar o seguinte: quais crianças ganharam menos presentes? Vamos mais uma vez voltar aqui para o nosso gráfico para poder observar isso direitinho. Turma, as menores barrinhas, como nós já vimos, foram aqui desses colegas, Kátia e também do José. Essa barrinha amarela e essa barrinha aqui vermelha. Essas duas barrinhas se encontram na direção do número 1. Portanto, Kátia e José, cada um deles ganhou apenas um presente. Então, as crianças que ganharam menos presentes foram Kátia e José. Agora vamos para a questão da letra C, que vai nos perguntar o seguinte: quantos presentes Beatriz e Ivo ganharam juntos? Muito bem, turma, então nós precisamos voltar para o nosso gráfico e ver qual foi a quantidade de presentes que Beatriz ganhou e também ver qual foi a quantidade de presentes que Ivo ganhou e juntar esses dois valores. Juntando esses dois valores, nós vamos saber quantos presentes os dois ganharam juntos. Nós já tínhamos visto, né, turma, que a Beatriz havia ganhado 7 presentes. A barrinha da Beatriz é essa rosinha, como nós já vimos. O Ivo, turma, é esse último aqui. Nós vimos que o Ivo ganhou 6 presentes. Essa é a barrinha dele e está na direção do número 6. Portanto, o que nós temos que fazer é juntar os 7 presentes que a Beatriz ganhou, mais os 6 presentes que o Ivo ganhou. Portanto, o que nós temos é 7 mais 6. 7 mais 6, turma, é igual a 13. Portanto, Beatriz e Ivo juntos ganharam 13 presentes. Vocês podem marcar aí essa resposta como sendo a resposta correta. Agora nós vamos para a nossa questão de número 2, onde nós temos o seguinte enunciado: a turma do terceiro ano jogou 2 partidas de boliche. Complete a tabela e, em seguida, responda as questões. Muito bem, turma, então mais uma vez nós temos que fazer a leitura, dessa vez de uma tabela. Então aqui nós temos a tabela desse jogo de boliche que a turma do terceiro ano jogou e ver quais são as informações. Aqui nós temos os nomes de cada um dos jogadores, nós temos Nando, Bia, Lucas, Yara, Pedro, Laura. E aqui nós temos a primeira partida, aqui a segunda partida e aqui o total de partidas de cada jogador. Muito bem, então sabendo disso, vamos responder agora as nossas questões mais uma vez. Começando pela questão da letra A, que vai nos perguntar o seguinte: quem fez mais pontos na primeira partida? Vamos voltar para a nossa tabela para poder ver qual que é a resposta correta. Turma, a primeira partida é referente a esta coluna que nós estamos vendo aqui. Vamos apagar isso daqui para não confundirmos. Essa aqui é a primeira partida, é a coluna referente à primeira partida. Então nós temos que ver quais desses colegas fez mais pontos nessa primeira partida. E observando a tabela, turma, nós vemos que quem fez mais pontos foi o Pedro, pois o Pedro fez aqui, ó, 4 pontos. Ninguém fez mais pontos do que ele nessa primeira partida. Então a resposta correta aqui é Pedro, pois ele fez 4 pontos. Agora vamos responder a nossa letra B, onde nós temos a seguinte pergunta: quem fez mais pontos na segunda partida? Então agora nós temos que ver quem fez mais pontos, não na primeira, mas sim na segunda partida. Vamos fazer a mesma coisa, só que agora nós temos que observar essa segunda coluna, que é a coluna referente à segunda partida. E turma, nós percebemos que o maior número aqui é o número 5. O número 5 é o número da Laura. Portanto, a Laura foi a criança que fez mais pontos na segunda partida, pois ela fez 5. Então aqui nós temos a resposta que é Laura. Vamos responder agora, turma, a questão de número 3, que vai nos perguntar o seguinte. Vamos marcar aqui certinho. Quem teve o mesmo número de pontos nas 2 partidas? Então nós precisamos voltar para o nosso gráfico, para a nossa tabelinha e ver quem foi a criança que fez o mesmo número de pontos, a mesma quantidade de pontos nas 2 partidas, na primeira e na segunda. E turma, como nós podemos observar aqui, nós vemos que o Lucas, ele fez 2 pontos na primeira partida e depois ele repetiu essa quantidade de pontos na segunda partida. Portanto, foi o Lucas que fez a mesma quantidade de pontos nas 2
partidas. Então a resposta é Lucas. Agora vamos para a letra D, onde nós temos a seguinte pergunta. Quantos pontos Bia fez na segunda partida? Bem tranquilo, bem facinho. Nós precisamos ver aqui onde se encontra a Bia, e aqui está o nomezinho da Bia. E precisamos ver quantos pontos ela fez na segunda partida. Aqui nós temos a tabela, a coluna da segunda partida. E nós vemos que ela fez aqui, ó, um total de 0 pontos. Ela não pontuou, ela não teve pontuação nessa segunda partida. Ela fez 0 pontos. Portanto, a resposta da letra D é 0 pontos. Agora vamos para a letra E, onde nós temos a seguinte pergunta. Quantos pontos a turma inteira fez na primeira partida? Muito bem, turma. Então agora nós precisamos ver o total de pontos de todos os jogadores. Então nós precisamos, turma, somar todos esses pontos de todas essas crianças. Do Nando, da Bia, do Lucas, da Yara, do Pedro e também da Laura. Muito bem, turma. Então nós temos aqui, ó, um pontinho do Nando, mais 3 pontinhos da Bia. Então nós já temos 4 pontinhos. Agora nós temos que acrescentar mais 2. Portanto, 4 mais 2 vai ser igual a 6. Agora nós temos que acrescentar mais 3 pontinhos da Yara. Então nós temos agora 6 mais 3 que vai ser igual a 9. Então nós já temos 9 pontos. Vamos acrescentar agora mais 4 pontos do Pedro. Então nós temos 9 mais 4 que vai ser igual a 13. E por fim acrescentar mais 2 pontinhos da Laura. Portanto nós temos 13 mais 2 pontinhos da Laura. E esse resultado é igual a 15. Portanto, todos os jogadores somados na primeira partida fizeram 15 pontos. Então aqui na letra E nós podemos responder essa pergunta. Quantos pontos a turma inteira fez na primeira partida? Então fizeram 15 pontos. Agora vamos responder a letra F, que vai nos perguntar o seguinte. Quantos pontos a turma inteira fez na segunda partida? Então nós vamos precisar fazer a mesma coisa, porém nós temos que observar agora a segunda coluna, que é a coluna referente à partida de número 2, a segunda partida. Então vamos apagar isso aqui primeiramente, para não atrapalhar. Prontinho, essa aqui é a coluna da segunda partida. Vamos somar todos esses resultados. Nós temos 3 pontinhos aqui do Nando. Depois nós temos 0 pontinhos da Bia. Então nós temos 3 mais 0. 3 mais 0 igual a 3. Agora nós temos que somar mais 2 pontinhos do Lucas. Então nós temos 3 mais 2, que vai ser igual a 5. 5 mais 2 pontinhos aqui da Yara. 5 mais 2 igual a 7. Depois mais 2 pontinhos de Pedro. 7 mais 2 igual a 9. E por fim mais 5 pontinhos da Laura. Portanto, nós temos 9 mais 5, que vai ser igual a 14. Portanto, a turma inteira fez na segunda partida 14 pontos. Então, essa é a resposta para a letra F. E por fim, turma, nós temos a última letrinha, que é a letra G, onde nós temos a seguinte pergunta. Quantos pontos Laura fez a mais que Pedro nas duas partidas juntas? Muito bem, turma. Então, o que nós precisamos fazer é ver a pontuação de Laura nas duas partidas e também ver a pontuação de Pedro também nas duas partidas. E depois fazer uma subtração, pois nós queremos saber a diferença entre a pontuação da Laura e a pontuação do Pedro. Então, é justamente isso que nós vamos fazer. Vamos pegar aqui a Laura e ver a sua pontuação. Ó, nós vemos que a Laura, que é essa coleguinha aqui, ela fez 2 pontos aqui na primeira partida e depois mais 5 pontos na segunda partida. Portanto, ela fez 2 mais 5, que vai ser igual a 7. Nas duas partidas juntas, ela fez 7 pontos. O Pedro, que é esse coleguinha aqui, ele fez 4 pontos na primeira partida, mais 2 pontos aqui na segunda partida. Portanto, ele fez 4 mais 2. 4 mais 2 é igual a 6. Então, turma, nós temos que pegar os 7 pontos de Laura e subtrair desses 7 os pontos de Pedro, que foi 6. Então, o que nós temos aqui é 7 menos 6. 7 menos 6, turma, muito simples. Eu tenho 7, eu vou tirar 6, eu vou ficar com apenas umzinho aqui. Então, a resposta é 1. Então, respondendo aqui a letra G, o que nós temos
é que nas duas partidas juntas, Laura fez a mais do que Pedro 1 pontinho. Ela fez 1 pontinho a mais do que o Pedro. Tudo bem, turma? Então nós não temos mais nenhuma questão para nós resolvermos aqui. Então assim nós encerramos as atividades de matemática referente às semanas 17 e 18 da Ponte do Saber. Muito simples, muito fácil. Eu tenho certeza que todos vocês conseguiram fazer essas atividades. Caso tiveram dificuldades, basta fazer as devidas correções no caderno e na folhinha de vocês. Tudo bem, turma? Então nós encerramos a nossa aulinha por aqui e nós nos vemos na próxima videoaula. Bons estudos para todos vocês e até lá!